Abra sua Bíblia no Evangelho Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 40. Quando se encontraram, diga amém. E o menino crescia e se fortalecia do Espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém na festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás. Diga, o menino Jesus ficou para trás. O menino Jesus ficou para trás. Lá em Jerusalém. E José, se entende, seu pai e sua mãe não souberam. Fazendo você ler o texto pensando comigo já na mensagem. Fala, o menino Jesus ficou para trás. E o pai e a mãe dele não souberam. Mas supondo que ele estivesse na companhia, eles entendiam que eles estavam juntos, andaram uma jornada de um dia e procuraram-no entre os seus parentes e conhecidos, e não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após 3 dias, quantos dias? 3 dias. Diga, acharam o menino. Após 3 dias, eles acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. E você diz amém. Senta aí. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O texto bíblico está apresentando para nós uma fase de Jesus. Estão apresentando Jesus em uma fase de 12 anos. Ele tem 12 anos. O que me espanta é um pouco da distração. Porque, antes que eu prossiga, deixa eu dizer, a distração faz você nem se dar conta que está deixando para trás coisas importantes. Vou falar de novo. O que me espanta é a distração do pai, José, Paulo, e da mãe, Maria. Eu fico pensando que era um grupo grande de pessoas, de alegria, de felicidade. Afinal de contas era festa. Era festa. E está todo mundo alegre. E eles estão pensando, supondo, achando que ele estava ali. Preciso abrir parênteses de novo, acho que a mensagem é cheia de parênteses. E eu não vim falar isso aqui que eu estou falando, estou querendo sair daqui. Mas o texto diz, supondo eles que ele estava entre eles.
distração, Ezequiel. Fazer a gente não se dar conta que estamos deixando coisas importantes para trás. Ela nos traz a falsa sensação de que ainda está no nosso meio. Mas ela não está. Parece que está perto, mas já não está perto. Mas ele supunha que ele estava perto. Caminho de um dia, eles vão começar a procurar o menino no meio dos parentes. Procuram ele, pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro, até se dar conta. Diga graças a Deus. Eles se deram conta que precisavam recalcular a rota. Voltaram para Jerusalém. E quando voltaram para Jerusalém, procuraram mais 3 dias. Até voltar para o lugar que eles perdeu, mas ele sempre esteve ali. Eles voltaram para o templo, porque a distração, para além de não fazer a gente se dar conta que estamos deixando coisas importantes para trás, e nos dar a falsa sensação de que essas coisas importantes ainda estão no nosso controle, quando não está, ela também faz a gente se esquecer do óbvio. E qual era o óbvio? Eles foram no templo com Jesus, saíram de lá, procurou entre os parentes, procurou em toda Jerusalém. Óbvio. Vou voltar na igreja, vou voltar no templo, vou voltar lá, até perceberem que quem se perdeu do templo não foi ele, quem se perdeu do templo foi eles, quem se perdeu do ambiente de adoração não foi ele, ele permanece no mesmo lugar. Eu quero ministrar isso sobre esta casa nesta noite. Ele permanece aqui. Glória a Deus. Eles olham para Jesus e ele não está perdido. Ele está cumprindo um propósito. Jesus está fazendo uma prova, para além daquela que ele já tinha feito, mas que parece estar oculto dos textos. Mas Lucas está expressando agora como é que foi a formação do mitzvah de Jesus. Porque entre os 12 e 13 anos, um menino judeu se reunia no meio dos doutores. Só que a diferença do menino Jesus para o outro menino comum é que aos 12 e 13 anos, quando ele era colocado à prova, quem perguntava para ele eram os sacerdotes, quem perguntava para ele eram os doutores, e os doutores ficavam esperando o que ele havia de responder. Mas nós acabamos de ler no texto que quando encontraram o menino Jesus, ele não estava respondendo para os doutores, é ele que estava fazendo uma pergunta para os doutores, é ele que estava se colocando a despeito da sua idade de
quando eles o viram, ficaram perplexos. Quando Maria e José encontram Jesus no templo, eles ficaram perplexos. Diga para alguém: cuidado. As distrações faz a gente não dar conta. E depois o importante ficando para trás. Eu vou pregar subordinado a esse tema. Qual é o tema? Sem Jesus, a festa de Natal é sem sentido. Qual é o tema, homens? Sem Jesus, a festa de Natal é sem sentido. Irmãos, qual é o tema? Sem Jesus, a festa de Natal é sem sentido. E se tirassem da festa de Natal a rabanada? E se amanhã, dia 24, não tivesse farofa, festa, se não tivesse peru, se não tivesse lombinho, se não tivesse, qual era aquele do porco? Pernil. Se amanhã não tivesse refrigerantes, suco, se amanhã, véspera de Natal, não tivesse roupa nova, o Natal faria algum sentido para você? Porque para muitas pessoas não. Porque o Natal das pessoas tem tudo. O Natal das pessoas tem rabanada, chester, peru, pernil, lombinho, bacalhau, farofa, maionese, salpicão. Tem refrigerante, tem suco, tem água gaseificada, água sem gás. O Natal das pessoas tem crianças com roupas novas, famílias com roupas novas. O Natal das pessoas tem casa pintada, tem mesa nova, tem coisas arrumadas. E essas distrações vai fazendo com que algumas festas que são organizadas neste período vai perdendo alguma coisa, eles vão deixando alguma coisa para trás. E pasmem, se tem uma coisa que a maioria da população brasileira não está centrada e nem preocupada no Natal, é com o nascimento de Jesus. Mas a igreja, resgatando vidas para Cristo, sabe que Jesus nasceu. Jesus nasceu. Abra sua boca e alça isso no mundo espiritual. Declara: Jesus nasceu. Jesus nasceu. A Bíblia diz que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse espírito não é de Deus. Então abra sua boca de novo e declara: Jesus nasceu. Jesus nasceu. O menino. O menino nasceu. Porque um menino, segundo Isaías, profetiza no capítulo 9, versículo 6, diz: nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Algumas festas de Natal vai ter tudo, menos o maravilhoso.
um parabéns para Jesus. Alguém achou estranho? Parabéns para Jesus? Quando for meia-noite, lá onde eu vou estar com a minha família, eu vou estar batendo um parabéns para Jesus. Mas pastor, ele não nasceu no Natal. Eu vou mostrar para você que ele não nasceu no Natal. Eu sei. Tem gente que sabe que ele não nasceu no Natal, mas não sabe quando ele nasceu. Eu estou dizendo para você que ele não nasceu no Natal, e eu sei quando ele nasceu pela palavra. Podia dar um spoiler, mas não vou dar porque está filmando. Mas não é sobre o dia que ele nasceu, é sobre o fato de que ele nasceu. Não é sobre a data certa, é sobre dizer que de maneira certa ele nasceu. Diga: Jesus nasceu. Jesus nasceu. Tem gente aí fora que, para não falar que ele nasceu, substituiu ele pelo Papai Noel. Mas o Papai Noel nunca representou o verdadeiro sentido do Natal, não para a igreja, porque o verdadeiro sentido do Natal da igreja é Jesus. E deixa eu te falar, ele não é só o sentido do Natal, não. Ele é o sentido da minha vida, ele é o sentido da tua vida, ele é o sentido do começo do ano, ele é o sentido do meio do ano, ele é o sentido do final do ano, ele é o sentido das 24 horas do dia, ele é o sentido dos 60 minutos de uma hora, ele é o sentido das 4 semanas de um mês, ele é o sentido dos 12 meses do ano, ele é o sentido de todos os anos. Jesus nasceu. Como? Ele recebe uma notícia. E o anjo está falando para ele: não tema receber tua esposa, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito. Eu não quero pregar contra a pregação de ninguém, mas é comum ouvirmos alguém pensar que Maria, nesta hora, ficou em choque. Como quem diz: oh, como pode? Mas coisa boa é falar de coisas espirituais para quem é espiritual. E Maria era uma moça que estava por aí batendo perna. Maria era uma moça espiritual. Maria era uma menina que estava esperando em Deus. Maria era uma menina que estava reservada para um propósito em Deus. Maria era uma bem-aventurada. Maria era alguém que estava vivendo uma vida de temor diante do Senhor. E quando o anjo diz para ela questiona menos do que o Zacarias. A Maria questiona menos do que o Zacarias. Quando o anjo disse para ele que Isabel, a esposa dele, teria um filho, ela ficou colocando: nós somos idosos, nós já somos velhos, já se passou o tempo, ela é estéril. A Maria se perguntou: como se dará isso? Aí o anjo disse para ela: olha, descerá sobre ti. Ela está sabendo o que ele está falando. O poder do Espírito, uma virtude vai te envolver. Uma caixinha. Eu estou sentindo ele aqui. Ele ainda continua nos envolvendo para gerar. Tem uma profecia para lançar para alguém aqui. Descerá sobre ti a virtude do Espírito, e você vai gerar em Deus. Você vai gerar projeto de Deus. Você vai gerar obra de Deus. Você vai gerar filhos de Deus. Quando ele diz para ela que isso vai acontecer,
vai ter um rei na barriga. Eu digo que a única mulher que tem gente que a gente olha para alguém se metido e alguém diz assim, parece que tem um rei na barriga. Esse ditado cairia bem com Maria, porque quem visse Maria passando grávida poderia dizer, ela anda como se tivesse um rei na barriga. E deixa eu dizer, é isso que ela está gerando. Ela está gerando o rei dos reis, ela está gerando o Senhor dos senhores, ela está gerando aquele cujo principado está sobre os seus ombros. Ela diz, eis aqui a tua serva. Ela vai gerar o rei, mas ela continua serva. Ela vai gerar o maior projeto de Deus para a humanidade, mas continua serva. Vai ser a mãe do Salvador, mas continua serva. Oh, bendito Espírito de Deus. 2, ânsia de vômitos, tonturas. E quem é? Jesus. E ele crescendo. E ela com vontade de comer damasco com uva passas. José vai na feira, na central de Jerusalém, comprar passas para ela comer com damasco. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora ela está querendo beber com suco de uva. José vai ter que procurar um vinhampeiro por aí e vai trazer suco de uva. E Jesus dentro da barriga está crescendo, tomando um espaço, dando uma cotovelada no rim para lá, se ajeitando, dando uma cotoveladazinha nas trompas para o outro lado, e aquilo vai gerando uma ânsia de vômito nela. De repente lança-se uma perseguição: vamos matar todos os meninos que vai nascer. E Maria e José vai ter um plano, um projeto de fuga, porque todas as vezes que o diabo perceber que você carrega um grande projeto de Deus, ele vai investir pesado, ele vai se levantar contra a tua vida. E tem hora que você vai precisar fugir, tem hora que você vai precisar se esconder. Por que você está com medo? Não, porque eu estou guardando um projeto. Eu não posso morrer agora, tem alguma coisa querendo fazer eu morrer, mas eu carrego um projeto, eu não posso morrer. Se eu tivesse que morrer, morreria antes do projeto, mas agora que eu estou gerando, eu vou fugir para proteger o projeto. Você nunca desistiu antes. Essa sensação de perseguição, de investimentos e bombardeio, não é pelo que você é pelo que você carrega. Se você não foge, não é sobre a tua morte, é sobre a morte daquilo que tu carrega. Então o meu senso de obediência, quem confiou no meu chamado e me fez gerar, é fazer com que eu me esconda. Eu vou me esconder, eu vou me reservar, eu vou me acolher, eu vou procurar abrigo, eu vou procurar ajuda. Eu não vou dar grito de suicídio e não vou ficar num ambiente de morte. Eu vou fugir do ambiente de morte. Por quê? Porque eu estou gerando vida, e quem gera vida não fica preso em ambiente de morte. Eu quero profetizar sobre a tua família nessa noite. Você está gerando vida, e todo ambiente de morte Deus vai te arrancar dele. O menino nasceu. O texto que nós lemos mostrou ele lá com 12 anos. Mas eu estou fazendo uma retrospectiva. Na medida que eles estão atendendo agora um chamado, eles vão para Belém. E lá em Belém, a bolsa faz bloque. Meu Deus. E agora? Estourou. José,
Um marinheiro de primeira viagem. O que é isso? Fez xixi? Isso não é xixi, não. Sou um elefante. Já viu a quantidade desse xixi? Isso não é xixi, isso estourou a bolsa. Estourou a bolsa, significa dizer que ele está querendo sair. Ele está querendo sair, está chegando a hora. Aí ele olha para uma vila. Aí ele olha para um lugar, para um ambiente cheio de resorts, uma hospedaria, e vai batendo de porta em porta. E eu penso que dizendo: ei, minha esposa vai ter filho. E o dono está dizendo: não tem lugar aqui. Ei, Jesus vai nascer. E tem gente em casa distraído dizendo: não tem lugar aqui. O pregador está falando: ei, Jesus vai nascer. E tem gente ocupada demais dizendo: não tem lugar aqui. Aqui já está cheio. Aqui já tem tudo. Aqui já tem muita coisa. Não tem mais espaço para ele. Eu não queria estar na pele do dono daquela hospedaria. Em saber que depois ele teve o privilégio de receber na sua casa. O texto poderia ser o contrário. E tendo José batido a porta da hospedaria, o dono abriu e disse: tem lugar aqui na minha casa. Mas ele ainda continua procurando lugares. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: tem lugar na minha casa. Na minha casa eu tenho lugar. Na minha casa eu tenho. Você viu quando você recebe pessoas importantes para dormir na tua casa e parente que nunca mais veio? Você tira a filha da cama dela. Você tira o filho do quarto dele. Mamãe vai dormir onde? Filho, titio, nunca mais veio aqui. Você tá doido? Titio vai dormir na varanda. Você dorme na varanda hoje. Deixa a titio na cama. Eu estou mostrando para quem mora dentro da casa que quem está sendo hospedado é mais importante do que quem está dentro. Se eu tiver que colocar coisas por lado de fora da minha casa só para ter espaço para ele, eu vou fazer isso. Você está comigo? Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa para ele continuar dentro, está cheio demais aqui. Não cabe Jesus e arrogância. Então sai a arrogância e fica Jesus. Está cheio demais aqui. Não cabe Jesus e a riqueza. Então sai a riqueza e fica Jesus. Está cheio demais aqui. Não cabe Jesus e as empresas. Então abra mão das empresas e fica Jesus. Fica Jesus. Fica. Eu vou propor. Que loucura, pastor. Eu vou propor. A fim de didático emocional. Uma cadeira lá no meu Natal. E vou falar: filha, vamos combinar que ninguém vai sentar ali? E todas as vezes que alguém quiser sentar, a gente lembra: nossa, é o lugar de Jesus. Pronto, já peguei o Natal. Chegou um visitante, ele tem que sentar ali. Poxa vida, fulano, dá um lugar para o visitante, porque ali é o lugar de Jesus. Jesus é. Afinal da conta, tu só veio me visitar nesse Natal por causa dele. Afinal de contas, só tem essa festa porque ele está aqui. Porque se ele não estivesse aqui, não teria conta para nada, não teria conta as comidas, não teria conta os presentes. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Eu sei que algumas pessoas vão me imitar. É por isso que eu estou sendo intencional. Bata parabéns para Jesus. Ai, mas e as pessoas? Ops. Bata parabéns para Jesus. Ele nasceu. Ele nasceu. Ele nasceu. Tenha um lugar. Eu quero ver como é que Pablo vai deixar um lugar lá para Jesus. Vou te desafiar. Vai ter um lugar para Jesus na nossa casa? Pastor, Jesus está aqui no meu coração. Não seja um pregador. Use o Natal da tua casa para pregar. Esse lugar é de Jesus. Jonas, tradicionalmente, o judeu, ele comemora a Páscoa com uma cadeira vazia, porque ele quer mostrar para todos que estão presentes na casa que aquela
eu estar aqui no culto e ninguém está vendo ele. Porque não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu sei. Eu sei que mesmo que meus olhos não vejam, ele está. E ele vai estar lá na tua casa. Ele vai estar lá no teu Natal. Ei, não deixa de distração. Ele é sensível. Já esteve em alguns ambientes que você quis sair por causa do constrangimento. De repente uma discussão, de repente uma conversa estranha, você fica desconfortável. Eu saio do ambiente, mas no meu Natal eu vou fazer de tudo para ele não querer sair, porque eu vou fazer questão dele estar. O rapaz da estalagem tem uma ideia. Não tem lugar na casa. Isso aqui. Mas tem lugar aqui. Onde? Vem. José pensando. Não sei nem se ele está pensando, porque quando a mulher está dando filho, o homem não pensa em nada. Ela está dizendo, vai. Calma. Vai, cachorrinho. Vai, ratinho. Vai, pau. Vem aqui. Aqui serve. Maria deitou ali. E o menino Jesus nasceu. Que é isso, pastor? Choro de Jesus nascendo. Maria, dores intermináveis. Foi normal, pastor? Normal. Ela sentiu dor para ele nascer. E lá no final da vida, quem sente dor é ele, para eu nascer. Você é grato? Eu sou grato a Deus pela vida de Maria. Louvo a Deus pela vida de Maria, serva fiel, leal ao Senhor, que sentiu dor para trazer vida. Aí Jesus também vai sentir dor para trazer vida para nós. Aqui não havia lugar na casa. No dia do nascimento de Jesus, não havia lugar para ele nas casas. Se você fosse vizinho daquela estalagem, o que você faria? Fala, Beck, tu faria? Se tu fosse o vizinho daquela estalagem e tu tá vendo que não tem lugar para ele na casa do teu vizinho, o que tu faria? Chamaria ele para tudo? Provavelmente teremos um monte de vizinhos que as casas deles não estarão prontas nem preparadas para recebê-lo. Mas onde eu estiver, eu vou dizer aqui, não é que Jesus. Tem gente que já está começando a beber de agora. Só vai parar de beber dia 26. Natal para ele é motivo de bebida. Natal para ele é motivo de festas. Natal para ele é motivo de comedeira, de bebedeira, de tantas coisas. Mas Natal para um crente em Jesus é dia de comemorar o nascimento. Não tinha lugar nas casas. Me ajude a pegar essa mensagem aqui, só que você que consegue ver 1, 2, 3. Nesse Natal, não deixa Jesus fora da casa. Diga para alguém, nesse Natal, não deixa Jesus fora da casa.
entre esse dia que ele nasceu, o dia que não teve lugar na casa para ele, até o dia que ele foi esquecido no templo. Isso aqui deu um paralelo. Quando ele nasceu, Leandro, não tinha lugar para ele na casa. E com 12 anos de idade, eles não levam ele de volta para casa. Eles esquecem ele no templo. Esqueceram Jesus no templo. E o que é esquecer Jesus no templo? É alguém que tem a capacidade de ter aprendido com ele tanta coisa. Voltou para casa e deixou ele no templo. Mas a misericórdia de Deus é um caminho do amor. E tomara que alguém que tenha esquecido ele aqui volte para encontrar ele aqui. E o que ele vai estar fazendo aqui? Ensinando. Ele vai estar nos ensinando. Ele vai estar deixando a gente perplexo, admirado com tanta sabedoria e com a manifestação da graça dele. Não é bom não ter lugar na casa para Jesus. O que eu disse? Não é bom não ter lugar na casa para Jesus. Mas esquecer ele da igreja também não é uma boa ideia. Pastor, como é possível? É possível. É possível que saiamos daqui. Que dia é hoje? Terça. É possível que saiamos daqui hoje. Gabriel, Reis, hoje, agora. 9h30. 100. E no meio do caminho entramos numa treta com alguém. Esquecemos ele. É preciso chegar em casa. Olha nós aqui, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Olha a esposa do lado do esposo, o filho com a família. É preciso chegar em casa, ainda hoje. E de repente surgiu uma briga, uma discussão, uma desavença. E Jesus ficou no templo. É possível amanhã se aborrecer porque não conseguiu comprar o pão da camarada. Mais importante do que o pão da rabanada é a minha família. Você está comigo aqui ou não? Então, se não tiver o pão da rabanada, eu vou ter o pão da vida. Amém? O senhor comprou roupa para o Natal, pastor? Irmão, eu estou feio. Estou mal arrumado. Você reparou? Você acha? Mais do que roupa amanhã, eu quero celebrar ele. No meu culto de Natal, acredite, onde eu estiver, quem já passou Natal comigo, né? Geralmente a família, que às vezes a família está toda junto, então o cara pensa, mas a gente já passou por toda a família de alguma forma. Mas aonde nós estamos, tem sempre a manifestação da presença dele. A gente puxa um louvor, uma oração. Tem que ver orando no Natal. No Natal eu falo línguas estranhas, sinto arrepio, sinto a graça de Deus, os olhos lacrimeiros. Oh, Natal faz todo sentido, porque Jesus é o real sentido do Natal. Quando o presbítero Pablo, na apresentação do jogral aqui, interpretando uma mentalidade de alguém que entende que Natal é Papai Noel,
Ele começa dizendo: Natal para mim é Papai Noel. A minha filha olha para mim com um olhar de estranheza, como que diz ao pai. Ainda bem que dentro das nossas casas, onde Jesus ensina, as nossas crianças sabem que Natal não é Papai Noel, é Cristo, é Jesus. Glória. Eu não gostaria de dar um beijo na minha esposa. Vem cá, esposa. Eu não gostaria de dar um beijo na minha esposa e ela entendesse que foi outro. Eu dou um beijo nela. Quem deu o beijo foi quem? Eu que dei um cheiro. Eu que dei um aperto. E para mim não é confortável ela pensar que foi outro. O que isso tem a ver, pastor? É que para mim não vale a pena eu dar o presente. Eu mostrar para minha filha o carinho e o amor que eu tenho por ela. Eu, pai, papai te deu. Ela dizer: nossa, meu pai. Eu trago remédio para ela, trago docinho. Tudo que eu trago é para o meu pai. Eu não gostaria de dar essa demonstração de carinho para minha filha e para manter um folclore e dizer para ela: foi Papai Noel. Era o mesmo de eu estar concordando com a ideia de dar um carinho para minha esposa e ela não perceber que esse carinho foi meu. Você está aqui? Fica de pé. Eu sei que tem a gente e a igreja está tão estranha. Fica aqui para a gente olhar. Cadê a Alexia? A igreja, irmãos, quando eu falo a igreja está tão estranha, a igreja de forma geral está tão esquisita, André, que é possível que algumas pessoas se parassem para prestar atenção e ouvir esse tipo de mensagem, aonde eu tiro a figura do Papai Noel do Natal. Alguns irmãos, igrejas, teólogos diriam: poxa, que falta de sensibilidade, está tirando um momento místico da criança, está tirando um momento encantador da criança. Eu prefiro tirar o momento místico e encantador do Papai Noel e colocar a verdade de que é Jesus o real sentido do Natal. Ô filho, vai pregar comigo? Qual é o real sentido do Natal? Nascimento de Jesus. É o nascimento de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra? O real sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Pastor, pode botar árvore de Natal? Pode, irmão. Bota árvore de Natal. Bolinha, presente, pisca-pisca. Ai, pastor, a árvore de Natal, ela tem o formato assim de uma imagem. Ah, não, para com isso, senão você não vai comer pizza. Porque a pizza também ela tem a imagem de um cone. Vai montar a árvore de Natal, faça festa, monte mesa, chama a família, chama os amigos, guarda a rabanada para outro dia. Traga a rabanada para o pastor, pelo menos 2 ou 3 embrulhadinhas no papel alumínio. Troque presente, faça amigo oculto, amigo revelado, amigo constrangido, que tem alguns amigos ocultos que é mais amigo constrangido do que amigo oculto. Está valendo. Eu só não coloco a figura do Papai Noel. Pastor, a igreja pode usar cruz? Por que não? Você não viu o logo da nossa igreja? É um caminho montando para uma cruz. Eu só não coloco na cruz alguém crucificado. Porque assim como o Natal não tem o Papai Noel, na cruz não tem ninguém crucificado. Agora, pelo amor de Deus, monta tudo isso. Tire foto e se alegre.
Mas não se distraia a ponto de deixar o dono da festa de fora. Não se distraia a ponto de esquecer Jesus no templo. Leva para amanhã o que você aprendeu com ele hoje